Perder títulos é algo que normalmente abala as presidentes ou os presidentes de futebol, mas não é o caso da nossa querida presidente Leila Pereira. A única coisa que a abala é, claro, uma pichação na sede das suas empresas. É a única coisa que consegue abalar ela. Antes da gente comentar, queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário, interagir com a gente. Ficamos alguns dias, né, Vitor, sem fazer o vídeo que eu e minha esposa, né, a mãe do Vitor, fomos para Aparecida a pé. Então teve o tempo também de recuperação e graças a Deus estamos aqui, né? A gente foi pagar uma promessa e hoje também fui fazer um pedal, uns 35 km para soltar o músculo. Mas vamos lá, pessoal, vamos pro que interessa aí para vocês. Então, assim, sobre o que o Vitor comentou, é verdade. A iluminação da Libertadores não abalou a Leila Pereira para poder fazer uma coletiva de imprensa. Mas a pichação, que a gente sabe que é crime, nas 40 lojas da Crefisa não pode. Então mostra que o que mais vale para ela é a empresa do que o próprio Sociedade Esportiva Palmeiras. O sentimento do torcedor, a eliminação da Copa do Brasil, ela não se pronunciou, mas assim, quando é a exposição da marca da empresa dela, placar, fã, Crefisa, aí sim ela quer aparecer, surfar em onda quando a onda é boa, né? Agora quando vai tomar um caldo ela não quer, né? Isso daí desagrada muito, né, Victor? Desagrada muito, também não é só nós torcedores que estamos Insatisfeito. insatisfeitos. Alguns conselheiros, digamos, finalmente caíram na real, né? Que a Leila Pereira tá fazendo um monte de bosta no Palmeiras, dentro daquela dirigência, tá uma bosta. Alguns realmente se tocaram depois da entrevista. Não podemos nem chamar aquilo de entrevista, que a Leila convidou. Coletiva, né? Não podemos chamar nem de entrevista nem de coletiva, que foi mimimi. Que a Leila Pereira só chamou os repórteres que falavam bem, que esse repórter fica puxando o saco. Mas repórter que fala, faz pergunta de verdade, esses ela não chamou de jeito nenhum. E depois dessa coletiva, alguns conselheiros caíram na real. Tanto que deu até no Paulo Nobre de vir falar o tamanho merda que ela tá fazendo no Palmeiras. Essa colocação, né? Hoje são 26 conselheiros. Até o ano que vem eu acredito que vai aumentar muito mais. E sobre o que o Vitor tá falando é interessante, porque assim, ela provocou um cara que foi presidente do Palmeiras, se afastou da vida política do clube, né? Por causa da nojeira, tanto que foi traído pro Gagliotti, que era o seu amigo, tanto que eles foram de arquibancada junto, de torcida organizada, que na época era o Inferno Verde, né? Depois se juntou, virou Mancha Verde. E, e ele conhece, ele ama muito o Palmeiras, mas ele tá na dele, ele só assistindo, foi voltar pro Rally. Só que assim, eu acho que a partir do momento que ela começa a despertar esse sentimento, ele fala que não quer voltar, mas ela começa a reviver um cara que teve uma linda história do Palmeiras, participou da reconstrução do clube, tirou dinheiro do bolso. E outra, um recado para Leila. Ele aumentou o patrimônio do Palmeiras, ela não. Ela não dá para garantir que ela era bilionária antes do Palmeiras, mas ela aumentou o patrimônio depois do Palmeiras. Isso é fato. Tanto que ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil, não é à toa. Então, assim, o Palmeiras deu quando ela fala com aquela boca suja dela que investiu 1,2 bilhão, mas ela não fala do enriquecimento que ela teve com as empresas dela, tanto que ela abriu outras. Abriu outras. Então, assim, quer dizer que o Palmeiras foi importante para ela. Esse 1,2 bilhão não foi dado. Ela não deu, ela patrocinou. A partir do momento que ela patrocinou, você tem uma contrapartida. Então, eu acho não, eu tenho certeza, a partir do momento que ela tem muita gente que lambe ela, né, que puxa saco, só fala o que ela quer ouvir, não critica, não, ela fica com essa arrogância. Porque assim, ela acha que é dona de tudo, mas ela não é. Então assim, o que ela fez foi um investimento, investimento é retorno. Ela não deu dinheiro pro Palmeiras, né? Não foi uma coisa à toa. Não foi que nem o Paulo Nobre, que o Palmeiras estava na zona de rebaixamento, tava uma bosta, acabado de subir, tava quase rebaixando. O Paulo Nobre foi o quê? Deu dinheiro pro Palmeiras, tirou dinheiro do próprio bolso, ficou endividado. Todo mundo falando que ele tava louco de fazer isso, mas ele fez mesmo assim e ajudou o Palmeiras, tanto que ele é o maior presidente da história
Sociedade Esportiva do Palmeiras e não importa o argumento que tu use, ele é o maior. Tanto que me dá nojo da Leila fala. Lá ela fala como se o Palmeiras tivesse sido criado depois de 2015, quando a Crefisa entrou. E não foi. Não, a história da Sociedade Esportiva do Palmeiras é muito longa e não inclui só ela não, porque ela, na história do Palmeiras, ela é meio com ninguém. Ela é uma patrocinadora, que é uma presidente, parece que ela nem tá lá, parece que tem um fantasma. Sim, quando o Vitor fala do Paulo Lopes ter injetado, claro que a gente sabe que ele recebeu de volta, mas o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar uma luz. E o problema é que quando o jeito que ela fala debochado, querendo rebaixar, tanto que assim, vira o motivo do Palmeiras ser chacota, só que assim, eu vi muito jornalista, torcedor de outro clube, até Mauro César, falando sobre isso. E o Palmeiras não rebaixou, quase rebaixou 2014 por causa da vitória do Santos. Porque com o empate do Palmeiras, o Palmeiras se mantia. Pode ver, o Palmeiras estava com 40 pontos e o Vitória teve 38. Então não foi o gol do Santos. O empate também já bastava. Enfim, são coisas que ela fala, que ela acha que vai ser o suprassumo, que todo mundo, nossa, salvadora da pátria. Ela poderia construir a história dela de uma forma bonita. Quando ela falou que ia pintar o mundo de verde, não investiu. Dessa vez também, e ela, pela coletiva que ela falou, ela vai manter o Anderson Barros, o cara é fraco no comércio, o cara é fraco, porque a partir do momento que o cara sabe negociar, estrategista, o cara traz, e ela vem falar que não quer, tem jogadores da Europa que não quer vir, claro que se o cara tiver na carreira boa, não vai querer vir mesmo, mas não é por causa de assalto, essas coisas, por que os outros times conseguem trazer? E ela mesmo vai lá e afunda quando fala que não quer trazer jogador aposentado. Se o cara tá aposentado, o cara não tá em atividade, ou um ou outro. É diferente de quando o cara trabalha numa empresa, já é aposentado e consegue um serviço, um registro e tal. Mas jogador é diferente. Se o cara tá em atividade, porque tá em atividade, não aposentou, não pendurou as chuteiras. Pô, aí assim, dá um exemplo do Hulk, que o Hulk fosse esse cara que ela comenta. Beleza, o cara já tá no Atlético, já indo pro terceiro ano. E o cara deu retorno. Ah, o Cano a mesma coisa. Isso a gente pode pegar exemplo de vários jogadores. Então, assim, é um absurdo as coisas que ela fala. E ela também falou uma coisa que eu não engulo mesmo. Ela falou que o Anderson, todo time do Brasil ia querer o Anderson Barros como dirigência. Aí, é claro que é um cara muito top, né? Por que será que quando ele saiu, o Botafogo ficou top? Melhor, né? Pra caramba, virou... Pra falar a verdade, ele tá sendo o melhor no brasileiro. Se ganhar, vai ser por mérito mesmo, mas não estamos falando Abel, disso. né? Não dele. Se ganhar, mas o Botafogo provavelmente vai ganhar. Por quê? Por que não tava bom antes do Botafogo? Ah, é porque o Anderson Barros era um bosta, que nem o nome dele diz. Barro, era um pedaço de barro lá. Que não fazia nada, não contratava. Daí ele saiu, os caras investiu, ficou aquele time top. Por que será, né? Não sei. Se ele fosse tão bom assim, vários times despertaria interesse. E outra, a gente pega o investimento também que ela deixou de fazer. A gente perdeu o Scarpa, que era líder de assistência desde a época do Fluminense. Danilo, que foi convocado para a seleção. A gente perdeu 2 titulares. E não repôs a altura. Agora a conta tá chegando. Claro, a gente ganhou a Supercopa do Brasil, foi um jogo espetacular, mas o jogo foi de um jogo, foi título de um jogo. O Paulista também, questão de honra, a gente teve que sacrificar a Libertadores, o primeiro jogo da Libertadores, para poder fazer a virada. Mas assim, era campeonato que a gente sabe que é tiro curto, o adversário não é de tanta tradição. Mas agora, Copa do Brasil, por pouco a gente não passou pelo São Paulo 2 anos seguidos. Claro que um foi por arbitragem, mas tá escrito na história. Foi falta de investimento. A Libertadores, mesma coisa. A gente tinha condições de 180 minutos, jogamos só 45, de verdade. Então veio que o time não estava bom. Trouxe o Arthur, mas o Arthur não foi para a posição do Scarpa, porque era já uma deficiência que o Palmeiras tinha. Agora eu não sei, do ano que vem que ela vai investir de 3 a 4 jogadores, vai ser jogadores qual? Nível Flaco Lopes? Nível Navarro? Qual nível? Esses jogadores que ela falou que o Barros tinha a chance de virar uns jogadores top das galáxias, mas não virou uns jogadores inúteis que estão lá não sei das quantas, estão jogando no time de 5ª categoria, que foi as únicas porcaria que o Barros trouxe. A única coisa boa pra mim que ele trouxe foi o Arthur. O Arthur não... E o Murilo, né? O Arthur e o Murilo, que é indiscutível esses 2 caras que jogam demais. Mas o resto foi uns caras muito lixo.
Não, e outra, ela vai criando tanto ranço das pessoas de forma arrogante que ela até não mencionou da Black Star. Eu, de verdade, não sei se a empresa existia ou não existia, idônea ou não, enfim. Mas o que que acontece? O problema é que o Gagliotti, eu sei que ele assinou às pressas, a renovação, não teve a correção que a Crefisa deveria dar, que antes era o maior patrocínio, hoje já não é mais. Aí ela duvidou também do patrocínio do Corinthians. Se for isso, no dia seguinte ela já assina. Mas com certeza ela vai fugir, porque ela não tem palavra. Apesar de ser arrogante também, não cumpre a própria palavra que ela fala, né? E daí você vê que a pessoa não tem ética. Mas assim, ela provocou o cara da Black Star, que ele até comentou, a gente vai soltar o vídeo agora para vocês ouvirem. Então assim, de verdade, ela tá criando muito inimigo. Vamos colocar um pouquinho aqui na tela, daí a gente já volta a comentar, tá bom? Boa tarde, palmeirenses. Hoje, dia 11 de outubro, estou fazendo esse vídeo aqui para rebater o que a Leila Pereira acabou de relatar. Uma grande mentira, né? Vamos colocar assim, porque ela citou que em 2014, olha só, em 2014 a Leila, ela não era nem bilionária, ela era uma pessoa que ninguém sabia que existia, né? Uma pessoa sem amizade, sem nada, uma pessoa que não tem filhos, não tem, totalmente mal amada. E ela vem falar do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão do século. O Palmeiras em 2014, no seu centenário. Onde você estava, dona Leila? O seu, lá, aquela pessoa que está do teu lado aí, que se diz palmeirense. Então, dona Leila, vamos falar alguns pontos que a senhora relatou aí na tua entrevista. Primeiro, a Black Star não deveria estar sendo citada pela boca suja que a senhora tem, porque a senhora deveria tomar cuidado, ao invés de entender o que é realmente um Palmeiras e não ficar colocando novamente, se não for eleita, a senhora vai tirar o patrocínio. Olha, pensa bem uma coisa. A senhora é bilionária porque o Palmeiras fez da senhora e seu marido bilionários. A senhora é uma pessoa mal amada, a gente sabe disso. É uma pessoa que não tem amizade, precisa pagar pizza para poder ter gente dando risada do teu lado. Eu não, meu filho, eu tenho 3 filhos, 1 neto. E a senhora tem o quê? A senhora não tem nada. A senhora é uma pessoa inútil na minha concepção. Uma coitada, é a minha palavra para você, é uma pessoa coitada, oportunista. Então toma vergonha quando falar de Palmeiras, quando falar de Black Star e quando falar do meu nome, Rubinei, indiretamente. Toma muito cuidado, porque eu vou para cima. Eu não fico colocando situações diferentes para poder ganhar prestígio. O seu candidato e seu amigo íntimo, ex-presidente do Palmeiras, mentiu para todos os palmeirenses, colocando um papel falso na mídia, dizendo que eu mandei aquele documento. No entanto, ele está sendo processado, o oficial de justiça já procurou ele várias vezes, talvez encontre no teu endereço, porque ele, pelo jeito, ele se esconde bem. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acredito muito que nós temos condições de colocar um patrocínio muito maior do que Crefisa. Uma empresa idônea, uma empresa rica, bilionária do setor de energia, que não tem interesse nenhum de debater com fundo de quintal, com financeira fundo de quintal. A gente não trabalha com quem não tem dinheiro. A gente não usufrui de pessoas que não têm dinheiro. Então, o meu mundo é totalmente diferente do seu. Eu não preciso pagar pizza para ninguém dar risada comigo. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho, graças a Deus, uma quantidade imensa de gente que eu conheço no mundo que me admira pela responsabilidade e caráter que eu tenho com as pessoas. Não subestime aquilo que você não conhece. Entendeu, velha, inútil, incompetente,
oportunista. Você não passa de uma coitada pra mim. E como vocês acabaram de ver o vídeo da Black Star, e eu sinceramente concordo com tudo que esse cara falou, e especialmente a parte que ele falou que a Leila era simplesmente uma velha inútil e arrogante pro Palmeiras, simplesmente. Então isso daí é complicado, porque ela acha que é o suprassumo o valor que ela paga. Palmeiras depende, 81 milhões, pode chegar a 120 dependendo se tiver título. Esse ano já não vai ter, porque o Palmeiras não bateu as metas. A Crefisa, o patrocínio que é exclusivo, camiseta inteira, representa menos de 15%. Então o Palmeiras tem outras fontes de renda, Allianz Parque, sócio-torcedor, ingresso, tem muita fonte de renda, televisão. Então, assim, o Palmeiras, 81 milhões, claro que o Palmeiras pode para mais ou para menos, mas consegue outro patrocínio pela estrutura que o Palmeiras criou. Só que, assim, menosprezar Paulo Nobre, porque, assim, o Allianz Parque foi assinado na época do Beluso. Então, assim, Beluso, Paulo Nobre, Gagliotti, Leila, cada um tem sua parcela, mas querer reescrever a história, parecer que o Palmeiras existiu em 2015 para cá. Ela começou a conhecer o Palmeiras menos de 10 anos. Acho que ela nem sabia o que era Palmeiras. Para poder querer agora cantar de gala é difícil. E ela nunca foi torcedora porque ela quis, ela foi torcedora porque o marido dela meio que contagiou ela com esse lindo manto aqui. Até eu torço há mais tempo do que ela, muito mais. Eu torço há mais tempo que ela. E eu, mesmo assim, mesmo ela sendo dirigente do clube que ela, entre aspas, torce, ela continua fazendo essas merdas, essas burradas, não ajuda, só quer ganhar nas custas do Palmeiras. Difícil, né, Vitor? Difícil. Mas é isso, pessoal. Eu acho que, não sei a opinião de vocês em relação a essa questão, mas assim, eu deixo já a minha indignação. Eu acho que ela tá mexendo com muita gente, falar que a mancha verde também é o câncer, né? Na verdade não falou mancha verde, né? Falou torcida organizada. Só que assim, todo lugar, até torcedor comum, tem gente também de mau caráter. Não é torcedor organizada em si. Ela precisou da torcida organizada para ela ganhar popularidade. Então, tipo, por isso que eu falo, é uma pessoa ingrata, uma pessoa amarga, uma pessoa mal amada. E o que ela fez da coletiva lá, mano, de verdade, mano, foi de um mau gosto, mano. Falta de caráter. Eu acho que ela precisa ter uma melhor assessoria, mano. E outra, selecionar as pessoas para ir lá fazer entrevista. Na coletiva que ela mesma fala, não deixa as pessoas responderem. Tanto que ela fugiu de uma resposta, de uma pergunta. Perguntaram para ela se já que não dá para investir em jogadores que estão lá da Europa por causa de assalto, isso, aquilo, medo, ameaça, por que não investe de outros clubes? Poderia investir, tirar jogador do Flamengo, do Atlético, do Corinthians, São Paulo, quem fosse. Mas ela não respondeu. Por quê? Você vê que ela não pensa, então por que não solta para mídia alternativa, para canais esportivos mesmo entrevistar? Porque ela, de verdade, tem ego ferido, se mexeu com as empresas dela, aí, não sei o quê. Mas agora com o Palmeiras ela não está preocupada, ela está preocupada só em continuar enriquecendo às custas do Palmeiras, só isso. Porque pra mim, mano, de verdade, indo embora ou não vai fazer falta. Agradeço o tempo que foi, mas se for pra continuar desse jeito, mano, Crefisa pra mim pode ir embora, de verdade. Pode ir, pra mim foi um patrocínio bom, foi, mas agora tá. Tanto faz. Palmeiras consegue andar com as próprias pernas. Não depende de você, Leila. Não depende de forma nenhuma. Nunca dependeu e não vai depender também. Nunca dependeu. É isso, pessoal. A gente deixa aqui nossa indignação também, né? Acho que a gente já conseguiu manifestar um pouquinho, né? Falar sobre isso. Mas vamos ver quais serão os próximos capítulos. Vamos acompanhar. Palmeiras que está longe do brasileiro, né? Não é novidade para ninguém. Vamos ver o que a gente faz aí nesses últimos jogos, né? Para poder tentar já ver se a gente dá um alívio, uma respirada. Mas já tem que começar a pensar em 2024. Ver se a gente consegue ficar pelo menos no G4. E que a Leila, mano, comece a criar vergonha na cara.
pare com essa arrogância dela, né? Porque é difícil, né, Vitor? Bora? Bora? Avante, palestra!